Quando a gente descobre doença celíaca, alergia ao trigo, né, essas sensibilidades, essas doenças, né, que requerem um cuidado maior, por exemplo, com a contaminação cruzada, né, por glúten, talvez seja o seu caso, é o meu porque eu tenho doença celíaca. Tem a sensibilidade ao glúten não celíaca, ela não tem problemas com a contaminação cruzada, mas a alergia ao trigo é doença celíaca, sim. Então, nesses casos, nós precisamos trocar os nossos equipamentos contaminados. O que significa isso? Precisamos de equipamentos exclusivos para fazermos as nossas preparações livres de contaminação cruzada por glúten. Porque a contaminação cruzada, o traço do glúten, também vai afetar o nosso organismo, certo, gente? Então, nesse inteirinho ali, né, quando a gente descobre a restrição e precisa fazer essa transição de trocar equipamentos, utensílios, se adaptar a uma nova, um novo sabor, um novo paladar, né, se adaptar a fazer as receitas também, a gente precisa ter alguns cuidados. E aqui, sobre a batedeira, né, a gente precisa ter um cuidado específico sobre esse equipamento, por quê? Porque a batedeira tem um motor. E se você for olhar a sua batedeira em casa, no motor dela tem uma gradezinha, uma parte que fica aberta. Por quê? Porque o motor precisa liberar o ar quente que está ali dentro, né? E aí, através dessa abertura que tem na batedeira, entra a farinha. Se você já usou ou usava a sua batedeira para fazer bolos, pães com farinha de trigo, a sua batedeira vai estar com o motor contaminado com a farinha de trigo. E aí o que vai acontecer? Quando você for ligar a sua batedeira para fazer a sua massa sem glúten, a farinha de trigo que está ali, né, depositada no motor, vai sair, né, porque vai liberar ar ali dentro e aí ela vai voar e vai cair direto na sua massa, podendo contaminá-la. Então é interessante que, se você puder neste momento ou mais pra frente, aí você vai substituindo seus utensílios contaminados para utensílios novos, exclusivos, livres de glúten, para evitar problemas com o seu organismo. A batedeira é um utensílio mais caro, então às vezes a gente não consegue trocar logo, né, que descobre a restrição. O ideal é você não usar então a batedeira. Nossa, mas será que é possível a gente fazer bolos, pães sem glúten sem usar uma batedeira? Né? A batedeira, ela facilita muito a vida, mas ela não é essencial, tá? É possível sim nós fazermos pães, nós fazermos bolos à mão, utilizando o fouet, aquele batedor de arame, né? A gente consegue sim. Por que a gente tem mais facilidade com as receitas sem glúten? Porque elas são mais cremosas. Nós precisamos deixar as nossas massas com um ponto mais hidratado do que as massas feitas com farinha de trigo, por conta das nossas farinhas. As nossas farinhas absorvem os líquidos de maneiras diferentes e absorvem mais os líquidos do que a farinha de trigo. Então, aqui não é possível a gente deixar uma massa tão consistente quanto uma massa feita com farinha de trigo, né? Uma massa de pão feita com farinha de trigo, por exemplo. Porque se a gente fizer isso, o nosso resultado final, ele pode ficar seco e ele tem quase 100% de chance de ficar seco. Porque a massa vai ter uma quantidade de líquidos que não será suficiente para hidratar todas as farinhas que estão ali dentro, né? As nossas farinhas sem glúten. Então, é extremamente importante que a gente entenda o ponto de hidratação, mas já saiba que ele é mais cremoso e, por causa disso, também a gente consegue fazer à mão as nossas receitas de bolos, inclusive de pães, tá? E é possível um resultado perfeito mesmo com produtos feitos à mão? Sim, é possível sim nós obtermos um resultado perfeito, tanto em pães quanto em bolos, mesmo quando a gente faz à mão, tá? No fouet ali, batendo bem. O segredo é, você precisa incorporar muito bem os ingredientes que estão ali dentro daquela sua mistura, tá? A gente precisa de uma massa lisa, de uma massa cremosa, sem grumos de farinha, né? Tem que ser bem homogênea, para que a gente consiga um resultado perfeito também. Por quê? Porque quando a gente tem uma massa que não está bem misturada, tem um pouco de gordura numa parte a mais da massa, tem farinha amontoada ali dentro de outra parte da massa. Quando a gente não mistura bem, o nosso resultado ele é prejudicado, tanto na fermentação, no crescimento, quanto na hidratação, na umidade, na maciez dessa massa, tá? Então é extremamente importante que sim, vocês conseguem fazer sem equipamento, sem batedeira, mas vocês precisam bater muito bem essa massa, tá bom?
Essa pergunta era específica do pão francês que tem aqui no canal, tá? A pessoa queria saber se ela poderia fazer esse pão francês à mão. E a resposta é sim, tá? Você consegue fazer até o pão francês à mão, desde que você misture muito bem esses ingredientes antes de formatar ali os seus pães, antes de finalizar a sua massa.